Olá, tudo bem? Aqui professor Luiz Carlos Melo. Vamos para mais um simulado sobre educação infantil. Em Pedagogia da Infância, dialogando com o passado, construindo o futuro, Júlia Formosinho mostra que, no âmbito de uma pedagogia transformativa, preconizasse a instituição de um cotidiano educativo que conceitualiza a criança como uma pessoa com agência, não à espera de ser pessoa, que lê o mundo e o interpreta, que constrói saberes e cultura, que participa como pessoa e como cidadã na vida da família, da escola e da sociedade. Conforme a autora, os processos principais de uma pedagogia da participação são a observação, a escuta e a negociação. São a observação, a escuta e a negociação. A respeito desses processos, é correto afirmar, segundo Formosinho, que letra A observação é um processo fragmentado, requerendo o conhecimento das crianças como um grupo. B, a negociação é um instrumento de participação que aproxima a perspectiva construtivista da tradicional. C, a escuta ocorre de modo intermitente no contexto da comunidade educacional. D. A negociação é a participação guiada da classe na codefinição do planejamento curricular. E. A observação parte do ato de se observar primeiro a criança e depois o contexto que se criou. Muito bem, então, diante aqui do que foi dito sobre a autora e tendo aí diante do contexto as afirmativas, segundo a autora, Júlia Formosinho, a negociação não é apenas um instrumento de participação, mas sim um processo mais profundo que envolve a colaboração ativa das crianças na construção do ambiente educativo, isso incluindo a codefinição do planejamento curricular. Então, isso vai além da perspectiva tradicional e alinha-se com a abordagem construtivista, e participativa. Então, temos como item a ser marcado letra D. As demais alternativas não refletem a forma precisa, sobre as ideias da autora. Então, item a ser marcado letra D. Os significados da infância são construídos socialmente. Isto significa que esses significados nem sempre foram os mesmos e as modificações ocorreram e ocorrem por determinações culturais e mudanças estruturais. Então, mudanças estruturais na sociedade, no interior da escola, na relação de trabalho, na família. Então, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. No caso aqui, a opção a ser marcada, letra A, na sociedade. Os significados da infância são moldados pelas influências da sociedade em que estão inseridos. Então temos aí como item a ser marcado, letra A, na sociedade. Os novos paradigmas sobre a concepção de infância definem a criança como: letra A, seres sociais e históricos. B, seres que nascem vazios. C, seres que nascem carentes dos elementos entendidos como necessários à vida adulta. De seres que já nascem prontos. Muito bem, então os novos paradigmas, como colocado na questão, os novos paradigmas sobre a concepção de infância reconhecem as crianças como seres sociais e históricos, ou seja, eles são influenciadas pelo contexto cultural, social e histórico que estão inseridas. Então, item a ser marcado, letra A. A infância é uma das fases mais importantes da vida. Essa etapa deve ser priorizada pelos educadores e pais. Pode ser considerada como uma das mais belas etapas da vida. Nesse período, ocorrem várias transformações e descobertas. As crianças começam a entender o mundo e se perceber nele. Nesse contexto, as atividades lúdicas ajudam a, primeiro, promover o desenvolvimento integral da criança, proporcionando que ela aprenda brincando, sim. Segundo, descobrir um mundo diferenciado, sim. 3, agregar conhecimentos adquiridos durante as práticas também, sim. Quais estão corretos? No caso aqui, todas estão corretas, então item a ser marcado, letra E, 1, 2, 3.
De acordo com a Sociologia da Infância, Sarmento, 2007, a infância se caracteriza como, letra A, categoria social de caráter geracional, B, fase de vida de todo ser humano, C, etapa de vida na qual os indivíduos se socializam, D, processo de passagem para a vida adulta, E, categoria de caráter exclusivamente social. Então temos como afirmativa item a ser marcado letra A, porque de acordo com a sociologia da infância, né, a infância é vista como uma categoria social de caráter geracional, como colocado aí neste item, ou seja, não apenas uma fase de vida universal, mas também uma construção social influenciada por normas e valores culturais. Então, voltando aí para a nossa questão, os demais itens, as outras alternativas não abordam completamente a perspectiva sociológica da infância, então a alternativa a ser marcada letra A. Segundo a BNCC, Base Nacional Comum Curricular para a Educação Infantil, a interação durante o brincar caracteriza o cotidiano da infância, trazendo consigo muitas aprendizagens e potenciais para qual desenvolvimento. Letra A, integral da criança, B, cognitivo da criança, C, intelectual da criança, D, psicológico da criança. No caso aí, letra A, integral da criança, já respondemos questões sobre a BNCC e, de acordo com o documento da BNCC, para a educação infantil, a interação durante o brincar contribui para o desenvolvimento integral da criança, abrangendo não apenas o aspecto cognitivo, mas também o emocional, o social, o físico e cultural. Então, item a ser marcado, letra A. Sobre a concepção de infância, é correto afirmar, letra A, trata-se de um período da vida pela qual todas as crianças passam. B, é uma fase de preparação para a vida adulta. C, é uma fase pura da vida que precede a adolescência. D, trata-se de uma categoria histórico e social. E, é um tempo de passagem para todos os seres humanos. Muito bem, então, no caso aí sobre a concepção de infância, item a ser marcado letra D, porque de acordo com essa concepção não é uma característica, a concepção de infância não é uma característica universal ou inalterável, mas sim uma construção histórica e social que varia de acordo com diferentes culturas, sociedades e épocas. Portanto, temos aí como item a ser marcado letra D, onde coloca que reconhece a infância como uma categoria histórica e socialmente construída. Então, item a ser marcado letra D. Os espaços de nossa infância nos marcam profundamente, sejam eles berço, casa, rua, praça, creche, escola, cidade, país, sejam eles bonitos ou feios, confortáveis ou não. Os espaços e o brincar na primeira infância influenciam nossa maneira de, letra A, avaliar nossas concepções, B, transpor barreiras sociais, C, refletir sobre aspectos sociais na nossa formação cidadã, D, criticar a sociedade, E, ver o mundo e nossa relação com ele. Então, os espaços da infância e as experiências de brincadeira durante essa fase influenciam profundamente a nossa visão do mundo e a maneira como nos relacionamos com ele. Então temos aí como item a ser marcado letra E, as experiências da infância moldam nossa perspectiva, compreensão e interação com o ambiente ao nosso redor, influenciando nossa visão de mundo e nossa relação com ele ao longo da vida. Então, item a ser marcado letra E. O objetivo desse ensino integral desde a infância envolve fazer com que as crianças conheçam a si e ao outro, além de aproximá-la da natureza, da cultura e da produção científica. Essa aproximação ocorre por meio de práticas comuns na educação infantil, o que inclui práticas de cuidado pessoal, brincadeiras, experimentações, leitura e relações interpessoais. Assinale a alternativa que apresenta esse tipo de ensino. Letra A, interacionista. B,
comportamentalista, ser tradicional de nenhuma das alternativas. Então, estamos falando aí do ensino interacionista. Essa abordagem valoriza a interação da criança com o ambiente, com os outros e com as atividades como forma de aprendizado significativo. Bom, chegamos ao fim de mais um simulado. Como você se saiu? Achou fácil? Achou difícil? Quantas questões acertou? Bom, estarei deixando abaixo do vídeo alguns links para aprofundamento. Desejo para você bons estudos e até a próxima.